O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje fala de um evangelho estritamente profundo para a nossa vida, né? E esse evangelho que nos lembra que quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado, ele quer nos mostrar, não apenas na palavra, mas na prática, o que foi a vida de Jesus, não é? Quando nos fala de primeiro, tomar o primeiro lugar ou o último lugar, não apenas é um conselho dado pela palavra, mas pela vida de Jesus. Jesus tomou sempre posse do último lugar. Na verdade, nós nem conseguimos tomar o último lugar, porque esse lugar já foi tomado por Jesus. É só analisar a vida dele, não é? Jesus é Deus, e aí ele desce até a terra, ele se fez homem, ele toma o último lugar. Ele poderia continuar como Deus nos céus, mas ele desce. Aí, sendo homem, ele se torna servo dos homens. Um dos grandes exemplos desse serviço é quando ele lava o pé dos apóstolos, né? Essa era a função do servo, não só ali, mas em toda a sua vida ele vem para servir a humanidade, a ponto de dizer na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Além disso, Jesus desce mais um pouquinho, ele se faz escravo quando ele morre na cruz, para remir os nossos pecados. E é como se não bastasse, Jesus desce mais um pouquinho, porque ele está procurando o último lugar, e aí ele vai para o túmulo, e aí lá no túmulo ele desce mais um pouco, porque ele vai à mansão dos mortos. Nós rezamos isso no creio, não é? Que Jesus desce à mansão dos mortos. E aí, quando não bastasse mais lugar para Jesus descer para tomar o último lugar, ele desce a cada missa sobre o altar, né? E ali no altar ele nos presenteia, né? Não mais em pão e vinho, mas no seu próprio corpo e no sangue. Então Jesus não apenas nos aconselha, mas ele dá o exemplo da sua vida de tomar o último lugar. Isso é o que nós chamamos na teologia de kenosis, né? Parece uma palavra muito diferente, mas nós deveríamos ter ela de cor e salteado. Kenosis, que quer dizer esvaziamento.
Jesus faz essa experiência da kenosis, essa experiência de se esvaziando cada vez mais, de cada vez, a cada ato, ir procurando descer um pouquinho mais, ir procurando buscar cada vez mais o último lugar, e não o primeiro lugar, como nos fala o Evangelho de hoje, não é? É interessante, porque essa é a pista que o Senhor nos dá para ir ao céu. Para ir para o céu é buscar os últimos lugares. Essa é a pista. Mas na prática, no dia de hoje, que posição nós temos procurado? No nosso ser, no nosso viver. Essa posição de descer mais e mais para irmos para o céu? Ou nós procuramos os primeiros lugares? Porque na prática o que nós fazemos é procurar os primeiros lugares. Em tudo. Em tudo. E muitas vezes essa procura dos primeiros lugares acaba criando um clima de concorrência, um clima de competição, que muitas vezes se torna um exagero a ponto de ser e se tornar um clima de ódio e de conflito. Não é? A gente não está falando de competição, por exemplo, de campeonatos olímpicos, não é? Não, mas de algo muito maior. O que Jesus está propondo para nós hoje é duas coisas. Primeiro, humildade verdadeira, não aquela humildade falsa da gente apenas dizer que é humilde. E depois, gratuidade. Dar sem esperar nada em troca. Isso é a proposta de Jesus. O que o mundo nos propõe? Parece que nós escutamos cada vez mais o mundo, que as nossas atitudes, não é, vão mais, como, veja bem, o Evangelho nos dá um conselho que Jesus praticava. Nós escutamos um conselho, mas que na prática nós fazemos outro, todos nós. Não é? Nós corremos a vida inteira mais atrás do lucro, nós corremos a vida inteira mais atrás de ter um destaque, nós corremos a vida inteira a termos status, a termos importância, nós corremos atrás do poder, porque achamos que isso vai nos fazer bem ou vai nos trazer felicidade, e é uma pena, porque essa não é a dica de Jesus. Ele diz que para a gente ser feliz, a gente tem que fazer outra coisa, não é? Mas para fazer essa outra coisa, nós precisamos de nos fazer umas perguntas hoje. Quem são os nossos convidados? Aqui ele diz para a gente não convidar aquelas pessoas que são nossos amigos, irmãos, parentes, nem vizinhos ricos. Ele diz para nós convidarmos outras pessoas, pobres, aleijados, coxos e cegos. E ele diz que se nós convidarmos eles, nós seremos felizes. Só que na prática nós fazemos o contrário, né? Quando nós queremos ter um momento alegre, nós convidamos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos irmãos. Mas o Evangelho diz que não. Que a felicidade que Jesus nos apresenta não são eles que nós devemos chamar. Então hoje nós devemos perguntar, quem são os nossos convidados? De verdade. São aqueles que nos dão lucro. E lucro não é só lucro financeiro, não, né? Às vezes é um lucro social. São aqueles que não nos dão uma recompensa, bem, eu vou convidar ele e depois ele vai me convidar também. São aqueles que nos dão poder, porque são poderosos, eu estando perto daquela pessoa, eu vou me sentir poderosa. Ou aquela pessoa que tem uma boa fama. É engraçado como Jesus adorava andar com gente de má fama, né? Ele andava com pecador, com prostituta, com cobrador de imposto. E nós, não posso me misturar com aquela pessoa, porque ela não é bem falada. Os nossos convidados são aqueles que têm uma posição social, são aqueles que são elogiados e que depois de nos visitarem, irão nos elogiar, porque isso é o que o mundo nos apresenta, mas é muito diferente do conselho do Evangelho de hoje. Nós precisamos entender uma coisa, gente. Por que nós precisamos entender esse Evangelho? Por que talvez nós precisamos de ver de verdade, aprofundar quem são os nossos convidados? Que lugar que nós devemos tomar? O primeiro ou o último lugar? Qual que é, talvez nós deveríamos nos perguntar, qual que é o modo, Padre, de tomar o primeiro lugar, como diz o Evangelho, numa festa de casamento? Por uma única coisa, nós não somos deuses. Não é nosso os primeiros lugares. Não é nosso. Nós não somos perfeitos. Não?
É engraçado que hoje em dia nós temos uma grande necessidade de sermos perfeitos para os nossos filhos. Mas todos nós somos criados por pais imperfeitos, né? Todos nós. Os nossos pais fizeram algumas coisinhas, talvez nos deram alguma surra, que nós não gostamos naquela época, né? Mas hoje em dia, se o nosso filho ficar triste com alguma coisa que nós fazemos, ou que acontece, parece que há uma crise na cabeça dos pais, né? Então tem muito filho que não pode escutar o não, ou não pode se frustrar. Ele é criado como um reizinho, uma rainhazinha. E é uma pena, porque depois no dia a dia, na vida, ele vai escutar muito não. Ele vai escutar muito não. Aquelas surras que talvez nós tomávamos quando nós éramos crianças, que nós não gostávamos, hoje nós vemos que elas nos ensinaram algumas coisas. Aqueles nãos dos nossos pais nos ensinaram muitas coisas. Mas hoje em dia nós estamos criando uma geração que é quase um crime dizer não para um filho. Tem que ser tudo perfeito para ele, e ele não pode de forma alguma experimentar nada que esteja parecido com dor ou com sofrimento. Mas no mundo real nós vivemos dor e sofrimento. Jesus viveu a dor e sofrimento na cruz. Então veja bem, quantas tentativas de Deus com a humanidade. Deus fez tantas alianças. Ele fez aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Israel, com Davi, com Salomão, com José. E esses foram homens que queriam seguir a aliança para frente. Mas sempre em todas essas alianças o povo ia e quebrava a sua parte na aliança. Como Deus insiste, Ele não desiste de nós, foi preciso Ele fazer uma nova aliança. A segunda leitura está falando disso, dessa nova aliança. E por isso Deus se encarnou em Jesus Cristo. Deus se torna homem para ter essa aliança perfeita, para não voltar atrás. Para alguém que não iria fugir do sofrimento, mas iria abraçar Ele com um gesto de fé. O que o Evangelho de hoje quer nos dizer? Não é o lugar que torna você importante. É o contrário, é você que torna aquele lugar importante. Não importa se aquele lugar, não é? Muitas pessoas pensam, não, a beleza daquele lugar, ou o destaque daquele lugar. Quantas pessoas moram numa mansão e são infelizes, e não têm paz, e não têm alegria? E quantas pessoas moram num barraco e têm uma alegria, e uma paz, e um amor verdadeiro? Porque não é o lugar, somos nós que fazemos aquele lugar importante. Mas muitas vezes nós estamos mudando a situação, não é? Não é uma casa bonita que vai fazer a nossa família ser feliz, não é? Agora, se a nossa família for feliz, então ela pode contribuir para que aquela casa seja a casa mais bonita do bairro. Mas se for uma família feliz que se esforça cada dia para se amar, para se perdoar, para buscar Deus de todo o coração. Só que nós precisamos entender que só corações generosos sabem escutar o segundo pedido de Jesus, sabem ser gratuitos. Só corações generosos sabem dar sem esperar retribuição, sabem amar por amar, sabem querer bem por querer. E muitas vezes nosso coração não é humilde, e nem é gratuito, e nem é generoso. E nós precisamos, muitas vezes, não apenas esperar que venham corações generosos para nós, mas nós precisamos também transformar o nosso coração generoso. E aí talvez você pode dizer, espera aí, padre, mas eu fiz isso para fulano e nem muito obrigado ele me deu. Todos nós já passamos por isso, não é? Que tivemos vontade de jogar na cara, ou às vezes até jogamos na cara, olha, mas eu fiz aquilo por você, e nem muito obrigado você me deu. Gente, tudo bem, não compartilhe a ingratidão do outro. Se ele não disse muito obrigado, não faça a mesma coisa. Se ele foi ingrato, não seja ingrato. Diz a palavra no final do Evangelho aqui hoje, olha, é muito melhor você trazer não apenas os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, mas os pobres, aleijados, coxos e cegos. Por quê? Porque eles não podem te retribuir. E aí você receberá a recompensa na ressurreição dos justos, não é? Na eternidade no céu. Então, quando alguém não te retribui por algo, ou não reconhece o que você faz, não é ruim, é ótimo.
Porque é a única chance que você tem de receber essa recompensa no céu. Quando alguém te elogia na terra, já fica pensando, poxa, perdi esse crédito que eu tinha lá em cima. Quando alguém te aplaude aqui e diz assim, poxa, é uma palma a menos que eu vou levar lá no céu. Nós precisávamos pensar dessa forma, mas a nossa humanidade não deixa muitas vezes nós pensarmos. Não é? Por que nós precisamos ajudar os pobres? Porque eles precisam, ponto final, só isso. Não é porque eles merecem, não é porque eles vão nos agradecer, nada disso. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que vai ser canonizada agora no começo do mês que vem, do Emílio estará lá para canonização. Ela foi muitas vezes levar comida aos pobres, dar ajuda aos famintos, e tantas vezes ela foi desprezada por eles. Cuspiram, desprezaram a caridade dela. Não é? Aqui no Brasil, o Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce, né? O livro, a história, o filme da Irmã Dulce, mostra muitas vezes que ela ia estendendo a mão pedindo esmola e a pessoa cuspia na mão dela. E ela disse uma vez que o homem cuspiu na mão dela, muito obrigado, isso é para mim, eu acolho de coração, porque eu mereço. Aí estendeu outra mão e disse assim, mas agora dê uma esmola para os meus pobres, para os meus doentes, porque eles precisam. Se alguém cuspisse na gente, era cuspir aqui e dar um soco de direito no outro. Por quê? Porque talvez nós não lemos isso. Ou quando nós lemos, entrou de um lado e saiu do outro. Né? Quando nós queremos fazer o bem, ou cuidar dos outros, ou cuidar dos pobres, não apenas os pobres financeiramente falando, mas os pobres de espírito, né? Os pobres de amor, nós precisamos dar algo de nós para o outro, sem esperar nada dele, porque se nós conseguimos fazer isso, dar algo para o outro, sem esperar nada dele, nós estamos cuidando do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos o bem para alguém, sem esperar nada em troca, sem esperar um muito obrigado, sem esperar um sorriso, sem esperar um reconhecimento, nós estamos cuidando do próprio Jesus Cristo. Então hoje nós precisamos nos perguntar, eu posso pôr isso em prática hoje? O quê? Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Alguns finais de semana atrás, eu sugeri isso na celebração. Falei assim, olha, por que você não convida alguém para ir comer na tua casa? Alguém que você não conhece. Alguém que vem na missa. Não é? Nós não somos filhos do mesmo pai? Sim ou não? Então nós somos todos irmãos, né? Eu até brincava dizendo assim, primeiro eu fico olhando, né? Veio aquela pessoa uns dias ali na missa, fica pelo menos uns 3 meses vendo se ela vem na missa mesmo, né? Se você conhece ela, chega lá uma pessoa que você nunca viu, nunca conhece e diz assim, vamos comer lá em casa? Ou vamos comer em algum lugar? Por que a gente não faz isso? A confirmação está no Evangelho de hoje, não é? Quantas vezes na sua vida você já convidou um desconhecido? Quantas vezes? Eu citava uma experiência da minha paróquia de origem, que muitas pessoas levavam doentes na missa, né? E depois de muito tempo eu descobri que isso era a penitência que o padre dava. As pessoas iam se confessar e o padre dizia assim, a sua penitência é fazer uma obra de caridade. E a pessoa dizia, como assim? Ele dizia, fazer uma obra de caridade. Padre, como assim? Ele dizia, fazer uma obra de caridade. A pessoa já via que ele estava meio bravo, ia embora, e dizia o quê? E aí ficava pensando, aí pegou uma mania na paróquia, que a pessoa ia na casa de alguém que estava doente, e às vezes não era uma doença física, era uma doença espiritual, chama-se preguicite aguda. Pessoa que tem preguiça de rezar, preguiça de ir na missa. Então ia na casa da pessoa e dizia assim, olha, sábado eu vou passar na tua casa, 6 horas da tarde nós vamos juntos na missa. A pessoa, eu não posso, porque eu estou com artrite, artrose, bico de papagaio. Não tem problema, eu vou te levar, você vai comigo de carro e pega, tem rampa, você sobe comigo, você vai rezar a missa comigo. Ia lá, pegava a pessoa, levava. No outro final de semana, a pessoa já estava até esperando para ir. E aquela pessoa se comprometia a levar aquele outro e animar aquele outro, a ponto que aquela pessoa já ia sozinha e começava a levar uma outra. Não. Por quê? Porque talvez a pessoa um dia leu esse trecho do Evangelho, não é? E viu que nós tantas vezes chamamos para a nossa casa os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos ricos,
mas que o que o Senhor está nos pedindo para fazer hoje é chamar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Aí eu te desafio, quem vai ter coragem de fazer isso hoje? Responda na prática para o Senhor, e Ele ficará feliz se a sua resposta for positiva. A escolha é sua, o chamado e o pedido é dele. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.